Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Nanda Crochês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu joinha já logo no começo do vídeo. A nossa aulinha de hoje vai ser um shorts de crochê. Pessoal, ainda em clima de festa, eu vou fazer esse shortinho, que é aquele shortinho blogueirinha. É um short simples para fazer, mas eu vou fazer com esse fio maravilhoso aqui, o precioso da Círculo. Então, ele tem brilho, vai se tornar um shortinho de festa, pra praia, pra ocasião que vocês quiserem, tá? Mas a gente ainda tá fazendo os vídeos em clima natalino. Eu vou usar esse precioso da Círculo na cor rosa, tá? Que foi o mesmo fio que eu usei pra fazer o vestido do vídeo anterior. Para quem assistiu, vocês viram que sobrou esse novelo aqui. Então, eu vou incluir ele na peça para poder usar ele, tá? Esse fio aqui, ó, ele tem 195 metros, 100 gramas. O tex dele é 512. A cor não tá escrito nome, ela tá em número. É 3517. O brilho dele, como eu já falei para vocês, o brilho desse fio aqui é extraordinário, de lindo. É um fio fresquinho, é leve, muito gostoso. Aí, eu vou usar esse fiozinho aqui, mas vocês podem usar o fio da preferência de vocês, tá? Que eu tô querendo fazer essas roupas de festa, então eu tô querendo muito brilho. E aí, eu vou usar esse na cor rosa. E vou usar esse outro aqui, que eu também já fiz um conjunto aqui pro nosso canal, um conjunto com trança, coisa mais linda. Com essa cor aqui. Ele é um cinza bem clarinho, cheio de brilho, ó. A hora que a gente coloca pertinho, dá pra ver, mas na hora que tá gravando, não sei porque não mostra tanto. Mas pessoalmente, aqui pra mim, parece que o fio chega a estar até aceso. É a mesma coisa aqui, né? E a numeração dele também, ó. É 8418. Não tá escrito o nome da cor, mas é um cinza bem clarinho. Aí, eu vou usar esse cinza e o rosa para fazer o nosso shortinho. Para trabalhar com esse fio precioso aqui, eu tô usando a agulha número 4. Pessoal, vocês vão usar o fio e a agulha da preferência de vocês, tá? E nós vamos precisar também de uma tesoura. Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Pessoal, já peguei o nosso fiozinho aqui, tá? Nós vamos iniciar com o cinza. Aquele rosa eu vou deixar para fazer alguns detalhes com ele, tá? Não vai ser muito rosa, não. Alguma coisinha, porque eu quero incluir o fio junto. Nós vamos começar fazendo uma laçadinha inicial. É só dar a voltinha aqui na mão. Nós vamos puxar o nosso fiozinho aqui dentro. E subir 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto. Dá uma ajustadinha aí, laça de novo e vamos fazer mais 2 pontos altos. Eu gosto de fazer uns pontos bem frouxinho, bem grandão, tá? Ó. Aí, nós vamos fazer 3 correntinhas, laçar o fio e fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. A gente inicia aqui fazendo, é o início de um square, tá? Nós vamos iniciar fazendo um quadradinho. 3 pontos altos, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. Mais 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos aqui dentro do nosso quadradinho. Começa com quadrado, mas depois vai mudar. É só o início que é assim. Aí, nós vamos fazer 3 correntinhas. É o início de um square, ó.
Aí, nós vamos puxar esse fiozinho nosso aqui, ó, pra fechar o nosso quadradinho inicial aqui. Fecha bem apertadinho. Amarra o fiozinho aqui atrás, porque pra quem sabe, o anel mágico, se você não amarrar, ele se solta todinho. Aí, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, que a gente subiu para fazer o nosso primeiro ponto alto. Pessoal, já amarrei o fiozinho lá atrás e escondi. Ficou um quadradinho. Esse quadradinho, a gente vai usar ele nessa posição aqui, ó, tá? Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Eu fechei com ponto baixíssimo. Se eu fosse fazer um quadradinho, eu ia caminhar aqui e entrar aqui dentro do nosso espaço, mas não vai ser o caso do nosso square. A gente só inicia com o quadradinho, agora a gente vai dar o formato do nosso short. Aí, aqui, da onde a gente fechou, nós vamos subir 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto da próxima carreira. Aí, nós vamos colocar a 4ª correntinha, que vai ser o nosso espaço. Então, são 3 correntinhas mais uma, 4 correntinhas, tá? 3 pro ponto e uma pro espaço. Nós vamos laçar o nosso fiozinho e nós vamos entrar aqui nesse canto e fazer um leque de 3 pontos altos. Três correntinhas e 3 pontos altos. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A intenção é essa parte aqui ser uma coisa reta, tá? Então, a gente não vai trabalhar nessa parte aqui. A gente vai... Já iniciou aqui, ó, e já vem para esse canto. Nós vamos trabalhar nos 3 cantos do nosso quadradinho. Um vai ficar sem trabalhar. Aí, nós vamos dar uma correntinha de espaço, voltar aqui no próximo cantinho aqui, fazer mais um leque. De 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aí, nós fizemos o nosso segundo leque. Nós vamos fazer uma correntinha e a gente vai entrar aqui nesse espaço aqui e fazer o nosso terceiro leque. 1, 2, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Ó, ele vai ficar desse formato aqui, ó, tá? A gente só trabalha nesses 3 espaços. Aí, aqui, a gente vai fazer uma correntinha de espaço, nós vamos laçar o nosso fio e voltar aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, fazendo um ponto alto. Que aí vai ficar igual o lado de cá. Aqui nós não fizemos 3 correntinhas e a 4ª correntinha que é o nosso espaço. Então, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Uma correntinha de espaço e o nosso ponto alto. Aí, nós vamos trabalhar nesse sentido aqui, ó. Aí, aqui, vocês já vão subir 3 correntinhas. E aí, vai virar o trabalhinho de vocês, que a gente vai trabalhar com carreirinha de vai e volta. Nós vamos laçar o nosso fio e fazer mais 2 pontos altos aqui dentro desse espaço de uma correntinha. Esse foi só 3 correntinhas, porque a gente tá fazendo os pontos e não tá dando espaço, ó. É para ficar o grupinho de 3 pontos altos, mas a gente sempre faz um aqui em cima desse ponto aqui, e os outros 2 aqui dentro. Aí, nós vamos fazer uma correntinha de espaço, laçar o fio e fazer um leque dentro desse primeiro leque. Gente, é bem facinho esse short. Eu já ensinei ele no canal faz muito tempo.
Eu fiz um que ele era preto, verde, vermelho e amarelo. Eu fiz um conjunto dele. Só que dependendo do fio que vocês trabalham, dá outra proposta pro trabalho de vocês, né? Nem lá era com outro fio, agora vocês trabalham com um fio mais nobre, com brilho, alguma coisa assim, já se transforma em outra peça. Aí nós vamos fazer uma correntinha de espaço. Todos os espaços de uma correntinha, a gente coloca um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, laçou o fio, vem aqui nesse leque que fica aqui no centro, né? E faz outro leque. Eu vou terminar esse leque aqui, ó. Eu vou terminar o leque, espaço de uma correntinha, vem aqui no espaço de uma correntinha, coloca o grupinho de 3 pontos altos, e é assim que vocês vão trabalhar a peça de vocês, tá? Desse mesmo jeitinho que eu fiz aqui, ó, eu vou continuar e já volto com vocês aqui no início no final da carreira. Pessoal, olha só, a única coisa que eu fiz que vocês não viram foi terminar esse leque, né, o nosso grupinho. Em todos os intervalos de uma correntinha vai ter um grupinho de 3 pontos altos, tá? E sempre vai ser os 3 leques. É assim que vocês vão crescendo o trabalhinho de vocês. Aí, chegou aqui no final, ó. Aí, a gente tem que fazer outro grupinho de 3 pontos altos para ficar igual esse. Um lado vai ficar furadinho, o outro lado vai ficar fechadinho. Então, a gente entra aqui, ó, que as nossas 3 correntinhas, mais a 4ª correntinha, que é o nosso espaço, laçou o fio, entra aqui dentro e faz 2 pontos altos. Laçou o fio, entra na 3ª correntinha, deixando o nosso espaço, né, de uma correntinha, entra na 3ª correntinha, ó, e faz o ponto alto dentro dela, tá? Porque sempre 2 pontos vai ficar dentro e um ponto vai ficar em cima aqui. Aí, aqui, ó, do jeito que vocês pararam aqui, agora vocês vão fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Porque vai ser o espaço furadinho. 3 correntinhas é pro ponto e uma é pro espaço. Aí, vocês vão virar o trabalhinho de vocês, todos os espaços de uma correntinha, coloca o grupinho de 3 pontos altos. Eu vou fazer mais um pedacinho para vocês pegar direitinho aqui, tá? Uma correntinha, sempre uma, e dentro dos leques, coloca um leque. Pessoal, tem muita gente me falando desse fio, que ele é muito lindo, tudo, mas ele não é muito barato. Aí fica perguntando como substituir. Gente, vocês vão usar o fio da preferência de vocês. Aí, se vocês quiserem um fio que não seja, que seja mais em conta e querer uma coisa mais bonita, de festa, faz aplicação de lantejola, faz aplicação de miçanga, sabe? Inventa, faz umas coisas que fica bacana também. Porque hoje tá tendo muita dessas aplicações, né? Ó. Uma correntinha. Eu não tô sendo patrocinada do fio, não. Mas eu gostei muito desse fio porque ele deixa a peça muito leve. E ele é fresquinho, sabe? E o brilho dele eu gostei demais. Eu tô usando ele bastante porque a gente tá fazendo peças pra festa, tá? Eu tô fazendo muita peça pra festa, pra passar Natal, Réveillon. Então, eu tô gostando muito de trabalhar com esses fios de brilho. Mas a gente pode fazer com o fio da preferência da gente e o que a gente pode comprar, né? Se eu não tivesse fazendo com esse aqui, eu poderia sim estar fazendo com outro fio. Um fio charme, um barroco, colocar aplicação de miçanga, de pedrinha, de lantejola, sabe? Ó. Então, todos os espaços de uma correntinha, a gente coloca um grupinho desse aqui. Aí, aqui é o nosso leque do meio, né?
terminar, vou fazer essa carreira até chegar ali no final dela. Ó, tá vendo, ó? Facinho de fazer. Eu vou chegar até mais ali no final para acabar ela com vocês e iniciar a próxima. Tá vendo o formato que ele vai ficando, ó? Aqui, ele não fica exatamente retinho. Ele fica meio encurvadinho, mas aqui ainda vai ter o cós pra gente poder fazer, né? A gente tá descendo a parte de baixo para depois fazer acabamento pra cima. E aí ele vai pegando o formato certinho, ó. Eu gosto muito desse modelo aqui. Aí chegou aqui no final, ó. Aqui é o nosso grupinho fechadinho. Então, a gente termina igual o lado de lá. Uma correntinha, laçou o fio, entra aqui na terceira correntinha, fazendo o nosso ponto alto, pra ficar igual ali no início aqui, ó, tá? Que é um ponto alto e espaço de uma correntinha. Aí, aqui a gente já sobe as nossas 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto da próxima carreira, virou, como aqui é o fechadinho, a gente vai laçar o fio e fazer mais 2 pontos altos aqui dentro do nosso espaço de uma correntinha. Sempre deixa o ponto em cima aqui, pra gente ir fazendo uma coisa reta, tá? Se colocar todos os pontos aqui dentro, caminhar pra cá e colocar aqui dentro, vai ficar meio torto, tá? Então, sempre faz assim. Então, a gente já tá com os nossos 3 pontos altos, uma correntinha, laçou, todos os espaços de uma correntinha, coloca o grupinho de 3 pontos altos, espaço sempre de uma correntinha, e dentro dos leques, fazer outro leque. E assim, vocês vão crescendo o trabalhinho de vocês. 1, 2, 3. Vocês conseguiram entender? Depois vocês deixam nos comentários aí pra mim, se tá fácil pra pegar, tá? Aí aqui, ó, eu só vou fazer esse pedacinho porque o restante vocês já sabem como que é. É mais pra vocês verem como a gente termina e como a gente inicia, né? Aí, acho que deu pra entender certinho aqui, né? A gente vai dar a volta aqui. Aí, eu vou voltar pela última vez nessa parte aqui, aqui no final da carreira. Olha só, fiz do jeitinho que eu falei pra vocês, tá? Eu acho que iniciantes acho que consegue fazer, porque não é difícil, não. E eu explico bem explicadinho. Aí, chegou aqui no finalzinho, ó, nós fizemos a nossa correntinha, e aí, nós vamos colocar os 2 pontos altos aqui dentro do nosso espaço de uma correntinha. E o nosso último ponto, a gente coloca dentro da correntinha, da terceira correntinha, porque uma é do espaço. Tá vendo que facinho, ó? Então, vai ficar desse jeito, ó. Uma furadinha, uma fechadinha, uma furadinha, uma fechadinha. Aí, nós vamos subir as nossas 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 3 é o nosso ponto, 1 é o nosso espaço. Nós vamos virar o nosso trabalhinho e continuar do jeito que vocês estão fazendo aí. Pessoal, isso vai depender do fio de que cada um tá trabalhando. E da pessoa que vai usar esse short. Se vocês estão fazendo para uma criança, para um adulto, para uma pessoa mais magrinha, para uma pessoa mais cheinha, isso vai depender de quem vai usar esse short. Eu vou explicar para vocês como que vocês vão ver o tamanho dele. Eu vou fazer só esse leque aqui e vou colocar ele na mesa aqui. E também vai depender do fio, né, que você estiver trabalhando, do ponto de cada um. Às vezes o seu ponto é mais apertadinho e precisa de mais carreiras. Às vezes a pessoa tá usando até a mesma agulha, o mesmo fio que eu e fala pra mim que a peça ficou menor. Mas por quê? O meu ponto, ele é grandão. Eu não consigo fazer ponto apertado. Aí, ó, vocês vão crescer essa parte aqui até que dê no quadril, não é na cintura. Até que essa parte aqui, porque depois que a gente fizer o cós, ele vai ficar mais retinho, sabe? Essa parte aqui tem que dar no quadril da pessoa que vai usar, tá? Aí, se vocês
eu gosto de fazer roupa experimentando, não tem tabela de tamanhos. Aí vocês vão ver se a pessoa quer mais largo, mais apertado, mas vocês vão ver essa parte aqui, tá? É no quadril da pessoa que tá usando, que vai usar. Eu vou fazer na medida de uma pessoa que tem uma cintura de 80, mas tem um quadril mais largo. Mas depois que eu fizer o meu, eu vou mostrar as medidas do meu, porque eu sempre faço o que é do corpo da minha modelo para mostrar para vocês, tá? Aí eu vou mostrar para vocês vestida nela, depois vocês estão vendo aí já. Eu vou mostrar com a fita para vocês verem os centímetros. E eu vou trabalhar aqui 13 carreirinhas, que é o suficiente para a pessoa que vai usar esse short. Eu conto desde esse quadradinho aqui, ó. Então, esse aqui, esse início aqui desse square, para mim aqui já é uma carreira. Então, eu conto assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, a gente tá na 6ª carreira, tá? Então, eu vou trabalhar até atingir 13 carreirinhas, e aí eu vou voltar com vocês pra gente continuar. Pessoal, eu fiz aqui as nossas 13 carreirinhas que eu falei pra vocês, tá? Aí, ó, pra gente medir o quadril que eu falei pra vocês, é pra medir desse lado aqui até aqui. Ó, tá dando 53 centímetros. É a medida de um quadril de 100 a 130 dá. Por quê? Esse fio tem muita elasticidade, tá? Ele estica bastante. Então, o negócio é medir o quadril da pessoa que vai usar e fazer do tamanho que precisa, tá? É aqui que vocês vê o tamanho do short de vocês. Aí, eu fiz 2 partes. Eu fiz essa e mais uma. Aí, nós vamos colocar aqui, ó. Aqui é o lado direito da minha peça. Vocês vão escolher o lado direito da peça de vocês, como a carreirinha de vai e volta. Eu sempre escolho o lado direito do primeiro quadradinho que eu fiz, tá? Mas qualquer lado tá certo. Aí eu coloco esse lado direito junto com o lado direito da outra parte, que nós fizemos 2 partes iguais, tá? É a mesma coisa, vocês vão fazer um, cortar o fio e fazer mais um. Eu entrei já no segundo novelo, tá? Eu precisei entrar no segundo novelo, que não deu pra fazer essas 2 partes, não. Então, aqui é o lado direito, aqui é o lado direito. Aí, a gente vai virar essa parte aqui, ó, colocar lado direito com lado direito. E aqui pro lado de fora tá os 2 lados esquerdos. Eu não cortei o fio, mas se vocês cortaram, não tem problema. É só amarrar aqui no início e pra gente poder fazer a costura do nosso short. Pessoal, ajeitei aqui, ó. Então, aqui fica a lateral do short, que é a parte que fica no quadril, tá? Aí, eu juntei aqui. Não falei de agulha de tapeceiro, porque eu vou fazer com essa mesmo. Mas se vocês quiserem fazer com outra agulha, aí vocês fazem do jeito que vocês preferirem, tá? Eu vou entrar aqui nesse primeiro ponto e vou entrar no primeiro ponto aqui. Aí, eu vou pegar o meu fiozinho, já vou passar pra cá, ó. Eu vou fazer uma carreirinha de pontos baixos, para juntar um lado com o outro. É só pegar o pontinho aqui e o pontinho aqui atrás. Não pode pular nenhum ponto, eu vou fazer com pontos baixos, né? Aqui vai ficar o lado avesso, ó. Entrou aqui, puxou, faz o ponto baixo, ó. Ponto baixo em cima de todos os pontos, onde tem intervalo de correntinha, a gente faz um ponto baixo para juntar aqui. Aí, a gente vai fechar assim as 2 laterais do nosso short. Tá vendo? Faz assim, ó. Só ir pegando aqui, fazendo pontos baixos. Faz uns bem frouxinho para não ficar repuxando. Ó. Aí, vai ficar preso assim. Esse aqui vai ficar o lado esquerdo. Não fica duro não, tá? Fica molinho. Mas se vocês preferirem com agulha de tapeçaria, eu vou fechar essa parte aqui. Chegou aqui no final, a gente fecha até aqui dentro do leque. Aí, amarra o fiozinho. E depois fechar desse outro lado aqui, fazer a mesma coisa, tá? Eu vou fechar as 2 laterais. Pessoal, olha só.
Eu já costurei esse lado e costurei esse lado. Os fiozinhos que vocês estão vendo que tá tudo solto aqui, eu não arremato ainda, porque sempre que dá pra mim esconder, eu já vou escondendo. Que nem aqui, ó, tinha um lugar aqui que tinha fiozinho. Como a gente tá fazendo pontos baixos, a gente já vai escondendo eles, tá? Então, eu deixo pra arrematar no final, porque se der pra esconder, eu escondo. Se não der, a gente amarra pro lado de dentro, né? E esconde o fiozinho. Aí, nós vamos virar ele, tá? Porque a costura vai ficar pro lado esquerdo do short, pro lado de dentro do short. Aí, nós vamos virar ele assim, tá? Essa parte é o lado direito. Aí, nós vamos vir aqui embaixo, que agora nós vamos fazer o fundinho do short pra iniciar a primeira perna. Pessoal, já peguei meu fiozinho aqui. Eu vou dar uma laçadinha inicial. E nós vamos entrar aqui dentro do leque da parte de baixo do nosso short, que nós vamos fazer o fundinho, a parte do cavalo do short, tá? Eu vou entrar aqui fazendo um ponto baixíssimo, só pra segurar o fiozinho aqui. E eu vou fazer aqui 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Aí, eu vou vir aqui na outra parte da nossa peça, para prender a nossa correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Então, eu prendi esse fiozinho aqui, que essa aqui é a parte do cavalo, do fundinho do nosso short. Aí, agora, ó, nós vamos virar ele assim. Nós vamos iniciar fazendo a primeira perna, que a gente vai fazer de um lado, depois a gente vai fazer do outro, tá? Isso aqui é a separação das pernas. Eu prendi com ponto baixíssimo para segurar aqui. Eu vou voltar com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha aqui, tá? Nós vamos entrar dentro dela. As correntinhas a gente vai trabalhar de um lado, depois do outro, tá? Então, tudo que a gente fizer aqui, depois a gente vai voltar fazendo desse lado. Aqui dentro da primeira correntinha, eu vou subir 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto, vou laçar o fio e vou voltar fazendo mais 2 pontos altos, porque a gente vai continuar com os nossos grupinhos de 3 pontos altos, tá? Que é o jeito que a gente tá fazendo o nosso shortinho. A gente vai fazer uma correntinha de espaço, laçar o fio. Aí, nós vamos pular 2 correntinhas, tá? E vir na próxima. E fazer o nosso grupinho de 3 pontos altos. Com 7 correntinhas, a gente vai conseguir fazer aqui dentro 3 grupinhos de 3 pontos altos, tá? Uma correntinha, laçou o fio, eu vou pular 2 pontos e vir no próximo. E fazer o nosso grupinho de 3 pontos altos. Ó, aí essa partezinha de baixo fica assim. Quando a gente vir com a próxima perna, a gente vai fazer os grupinhos junto com esses, mas do lado de cá, tá? Aí, nós vamos dar uma correntinha de espaço, laçar o fio. Aí, eu vou vir aqui, ó, já vou vir aqui direto, eu não vou entrar aqui dentro, tá? Eu vou vir aqui direto, já fazendo o nosso grupinho de 3 pontos altos. Aqui já tá fácil, porque a gente vai seguir fazendo do mesmo jeito, ó, tá? Então, essa parte fica assim. Depois, a hora que eu vim com a próxima carreira, que eu vou colocar aqui, vai ficar mais fechadinha aqui, tá? Então, fica assim, ó, essa parte do meio aqui. Uma correntinha, laçou. E continua com os grupinhos de 3 pontos altos, com intervalo de uma correntinha. Aqui é só seguir fazendo a mesma coisa, né? Então, eu vou trabalhar assim até chegar na parte das costuras, tá? Porque aqui vocês já sabem como fazer. Eu vou trabalhar assim até chegar nas partes das costuras pra vocês verem. Pessoal, olha só, aqui é um lado da perna, né? O nosso fundinho.
Aí, cheguei aqui, ó, aqui é onde a gente fez a costura, né? Que a gente uniu os dois leques aqui. Aqui eu faço um grupinho só, tá? Porque se eu fizer dois, a perna vai ficar muito larga. Então, eu faço um grupinho só. Eu entro, porque tá unido aqui os dois leques. Eu faço um ponto desse lado do leque. Aí, eu laço o fio, eu faço um ponto bem aqui onde a gente uniu as duas partes, tá? Pessoal, tudo que você estiver fazendo de um lado, o outro lado vai ser igual, tá? Mas depois lá, pelo menos a parte do meio, eu vou voltar mostrando pra vocês. Agora, a parte da costura do lado de lá, eu não vou mostrar, porque vocês vão fazer desse jeito aqui. Aí, volta aqui no outro leque aqui, fazendo o outro pontinho aqui. Aqui tem um fiozinho, ó, vocês já podem levar e ir escondendo ele, tá? Dá pra esconder aqui, se qualquer coisa já amarra aqui. Então, esse grupinho, ele fica mais retinho aqui, ó, tá? Porque é um ponto aqui, um ponto no meio e um ponto aqui. Mas depois já acerta na próxima carreira. Uma correntinha e continua fazendo os grupinhos de 3 pontos altos com separação de uma correntinha. Gente, olha o brilho que tá isso aqui. Dá pra ver aí? Pessoal, olha só, cheguei aqui no final da nossa carreira. Nós fizemos nosso último grupinho aqui no nosso último espaço de uma correntinha, como vocês viram do lado de lá. Aqui dentro do leque eu não coloco nada, porque aqui já é o início da carreira. Aqui bem no fundinho do short. Então, aqui a gente vai fazer a nossa correntinha. E nós vamos prender com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, ó, que nós subimos para fazer o primeiro ponto do primeiro grupinho. Então, a gente vai unir aqui com ponto baixíssimo, tá? Aí, eu vou caminhar com ponto baixíssimo no segundo ponto, no terceiro ponto e aqui dentro do espaço. Porque agora nós vamos trabalhar só nos espaços de uma correntinha. E como carreiras circulares, né? Então, a gente tem que caminhar até chegar no espaço. Chegou no espaço, vocês vão subir as 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto, laçar o fio e fazer mais 2 pontos altos. Para fazer o primeiro grupinho. Esse aqui é do meio das pernas, ó. Uma correntinha de espaço e vai seguir. Agora tá fácil, porque agora é só seguir fazendo os grupinhos em cima das correntinhas, né? Que agora não tem mais tá tudo certinho já, a carreira tá circular aqui. É só seguir fazendo as carreiras até o comprimento do short que vocês querem. Esse mesmo jeito aqui, se vocês não quiser short, quiser uma calça, é só descer e fazer o comprimento desejado, tá? Dá pra fazer short curto, comprido, calça... Qualquer coisa que vocês quiserem, dá pra fazer desse jeito aqui. Aí, vai depender da quantidade de carreiras que vocês querem fazer. Eu vou trabalhar... Deixa eu virar ele aqui, pra vocês verem como que tá ficando uma parte da perna. Agora, aqui não tem nem o que voltar mais, porque já tá definida a perna do nosso short, ó. Vê? Olha só. Tá vendo? Aqui já tá definida a perna do nosso short. Então, agora vocês vão fazer carreiras circulares aqui até o comprimento que vocês quiserem. Porque pode ver aqui que tá curto demais, né? Então, dá pra fazer o comprimento que vocês quiserem. Eu vou fazer algumas carreirinhas aqui e já vou voltar com vocês, porque a gente vai... Eu falei pra vocês, eu peguei aquele fiozinho rosa que sobrou do vestido do vídeo anterior e eu quero fazer... algumas coisinhas, tipo uma beiradinha, alguma coisinha com ele pra dar um rosinha aqui junto, tá? Mas poderia ser de uma cor só. Então, eu vou fazer algumas carreiras aqui, depois eu já venho mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz. Essa é a segunda. Pra depois a gente fazer a parte do rosa ainda. Pessoal, olha só. Deixa eu mostrar o que eu fiz em uma perna aqui. Eu fiz 3 carreirinhas do jeitinho que eu mostrei pra vocês. O grupinho de 3 pontos altos com o intervalo de uma correntinha. Aí, eu achei que tava ficando meio largo
Pra vocês verem como que o crochê a gente vai adaptando pro jeito que a gente quer, né? Aí, o que que eu fiz? 3 eu fiz desse jeito, com intervalo de uma correntinha. E aí, as outras 2 carreirinhas que eu fiz, eu não mudei o ponto. Eu só não coloquei a correntinha de espaço. Eu fiz um grupinho e já fui juntando com o outro, tá? Por 2 carreirinhas, então, eu não coloquei a correntinha de espaço. Eu fiz só o grupinho, já vai pro outro grupinho, tá vendo aqui, ó? Não tem intervalo de uma correntinha. Aí, ele deu uma leve afunilada aqui na perna, tá? Só pra mostrar pra vocês. Então, eu fiz 5 carreiras do comprimento do short, porque a pessoa quer um short curto. E 3 é com intervalo de correntinha e 2 sem as correntinhas. Só pra dar essa leve afunilada, ó. Tá vendo? Deu até uma encurvadinha aqui, ó. Aí, agora, nós vamos fazer a outra perna antes de fazer o acabamento dessa. Eu cortei o fio, porque o acabamento dessa vai ser na cor rosa. Agora, se vocês não vão trocar de cor, vocês vão ter que fazer depois na cor cinza mesmo, né? Na cor que você estiver fazendo, né? Aí, eu vou fazer agora, eu vou dar o início aqui na outra perna com vocês. Só nessa parte do fundinho aqui, ó. Eu já peguei o nosso fiozinho, eu vou dar uma laçadinha inicial. Eu só vou mostrar aquela parte do fundo, porque já deu pra entender como que vai ser a perna, né? Aí, aqui, ó, é as correntinhas que a gente fez os 3 grupinhos embaixo da perna, tá vendo? É bem fácil, pessoal. Vocês vão entrar aqui dentro desse primeiro grupinho aqui e vai entrar junto nessa mesma correntinha, ó. Vou colocar um ponto baixíssimo, que foi do mesmo jeito que eu coloquei do outro lado. Coloquei um ponto baixíssimo e vou subir 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto, vou laçar o fio, voltar aqui. Tá vendo que onde tem fiozinho eu já vou colocando junto aqui, ó. E vou fazer mais 2 pontos altos para ficar esse primeiro grupinho, ó, tá vendo? Fica pareado com esse, ó. Uma correntinha de espaço. Laçou, vem aqui, ó, na mesma correntinha do próximo grupinho. Fazendo o grupinho de 3 pontos altos de vocês. Uma correntinha, laçou, vem no terceiro grupinho, que é o último, né, da parte de baixo. E faz o grupinho de 3 pontos altos. Ó, isso aqui é o fundinho do short, ele fica assim, ó. Aí, a gente vai fazer a nossa correntinha. Aí, nós vamos fazer igualzinho nós fizemos do outro lado. Eu não faço aqui dentro, porque aqui tá preso as nossas correntinhas, né? Eu não faço dentro do leque. Eu laço o fio e já venho direto aqui no espaço de uma correntinha, fazendo o nosso grupinho de 3 pontos altos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam o vídeo, que é a mesma coisa que nós fizemos do outro lado, nós vamos fazer aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer 3 carreirinhas de pontos, os nossos grupinhos com um intervalo de uma correntinha, né? E as outras 2 últimas carreirinhas eu vou fazer de pontos altos, os nossos grupinhos sem intervalo de correntinha, já passando de um grupinho direto pro outro, pra ficar igual a outra perna. Ó, aqui não tem necessidade de eu continuar, porque era só esse fundinho aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó, tá? Essas 2 carreiras aqui é a parte que fica no fundo. Então, vocês vão colocar desse mesmo jeitinho aqui. Chegou no final aqui, fazendo o último grupinho, já prende com ponto baixo e carreiras circulares. Igualzinho nós fizemos desse lado, tá? Então, eu vou fazer essa outra perna aqui, pra depois a gente vir com acabamento na perna, que a gente ainda tem o cós do short. Aqui também, ó, na parte da costura, daquele mesmo jeito. Um ponto alto dentro de um leque, um ponto alto em cima da costura e um ponto alto dentro do outro leque, tá? Se tiver dúvida, volta o vídeo aí, que é bem fácil de fazer. Eu vou terminar aqui e a gente vai fazer já o acabamento.
Pessoal, olha só. Então, eu terminei aqui uma perna e a outra. As duas tá com 5 carreirinhas, tá? 3 com correntinhas e 2 sem as correntinhas. Eu cortei os fios porque eu vou entrar com a cor rosa. Aí, se vocês não quiserem fazer com uma segunda cor, é só vocês ver quantas carreirinhas eu fiz e depois vocês fazem uma coisa só, tá? Essa parte de cima aqui a gente vai fazer depois. Então, agora, eu vou pegar aquele fiozinho rosa que eu falei pra vocês, aquele encanto que foi do vestido que a gente fez, e vou usar ele pra fazer acabamento aqui embaixo e na parte de cima. Já peguei o nosso fiozinho rosa aqui, vou dar uma laçadinha inicial. Pessoal, antes de fazer o bico, eu vou fazer uma carreirinha na cor rosa. Vou repetir essa carreirinha aqui, de grupinhos de 3 pontos altos, sem correntinhas, tá? Sem intervalo de correntinhas. Eu vou iniciar aqui no meio das pernas, ó, tá vendo aqui, ó? Onde eu parei com o outro fiozinho. Então, vou iniciar por aqui mesmo. Nós vamos começar fazendo um ponto baixo e nós vamos subir 2 correntinhas. Eu vou laçar o fio, fazer meus 2 pontos altos. Laçar o fio direto e vir aqui no próximo grupinho e fazer mais 3 pontos altos. Nós vamos continuar com esses grupinhos. Eu vou fazer mais uma carreirinha na cor rosa para fazer uma margem antes de fazer um bico, né? Que eu acho que fica mais legal. Mas aí, vocês estão vendo aí, o gosto é de cada um faz da cor que quer, tá? Então, essa daqui é a nossa 6ª carreirinha do comprimento do short. Foi 3 com uma correntinha de separação e 3 só fazendo os grupinhos de 3 pontos altos, sem intervalo de correntinha nenhuma. Eu vou fazer essa carreirinha aqui antes da gente fazer o nosso bico, porque aí já fica essa margem rosa aqui. Cheguei aqui no final da carreira, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Aí, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo aqui no segundo ponto, no terceiro e aqui dentro do próximo espaço. É aqui que nós vamos iniciar as nossas florzinhas, tá? Essas florzinhas aqui, ela é meio chatinha de fazer, mas se vocês prestar atenção, dá pra fazer certinho. Nós vamos começar fazendo um cordãozinho com 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se o ponto de vocês for muito apertado, pode pôr umas 9, 10, tá? Porque a gente precisa de uma argolinha pra fazer a florzinha. Mas de preferência, faz uns pontos bem frouxinhos assim, ó, que eu acho que fica mais fácil até pra trabalhar. Aí, nós vamos voltar na terceira correntinha e prender com um ponto baixíssimo. E aí, nós vamos ficar aqui, ó, com uma argolinha com 5 correntinhas. Pra fazer essas florzinhas, a gente vai virando o nosso trabalhinho assim, ó, tá? Eu vou virando o short pra gente ir fazendo em volta dela. Aí, eu prendi ali, eu vou virar, e aí eu vou vir aqui, ó, tá vendo? Eu virei o short. Aí, eu vou entrar aqui dentro. Tá vendo que tá preso aqui, ó? Eu vou entrar aqui dentro, fazendo um ponto baixíssimo. Eu entro aqui, porque a primeira pétala vai ficar desse lado de cá, tá? Aí, aqui, nós vamos colocar 3 correntinhas, 1, 2, 3. Eu vou laçar o fio tudo dentro da argolinha, tá? Vou laçar o fio, vou vir aqui dentro, fazer meio ponto alto. Meio ponto alto, a gente faz o ponto alto, ó, tira metade e deixa na agulha. Laçou de novo, entra aqui, tira a metade do ponto e deixa na agulha. Tá vendo? Tá ficando tudo na agulha, ó. Laçou, entra de novo,
tira metade do ponto e ficou tudo na agulha. Então, a gente tem as correntinhas e 3 pontos altos que tá tudo na agulha. Aí, a gente laça o fio e tira tudo de uma vez, tá? Então, aqui a gente tem 4 pontos altos, mas a gente tirou tudo de uma vez. Aí, nós vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. E aí, nós vamos voltar aqui dentro da nossa argolinha, fazendo um ponto baixíssimo. Então, a nossa primeira pétala ficou assim, ó, tá? É 3 correntinhas, 3 pontos altos que a gente tira metade e depois tira tudo de uma vez, e mais 3 correntinhas, que dá um total aqui de 5 pontos nessa pétala, mas fazendo desse jeito. E aí, vocês vão virando o trabalhinho de vocês, ó. Eu vou virando o short. É até bom ficar apoiado na mesa, que eu acho que é mais fácil pra fazer essas pétalas. Aí, aqui, ó, a gente vai subir as 3 correntinhas. 1, 2, 3. E nós vamos fazer a segunda pétala. Laçou o fio, entra, tira a metade do ponto. Laçou, entra, tira metade do ponto. Laçou, entra e tira metade do ponto pela terceira vez. Laçou, tira tudo de uma vez. 1, 2, 3 correntinhas. Volta dentro da argolinha de vocês e prende com um ponto baixíssimo. Tá vendo que eu não tô torcendo a peça, o que eu tô fazendo? Eu tô virando o short, tá? Eu vou rodando ele aqui, pra fazer as pétalas certinho aqui, ó. Aí, aqui nós vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laçou o fio, entra, tira metade. Laçou, entra, tira metade do ponto. Laçou pela terceira vez, tira metade do ponto. Laçou, tira tudo de uma vez. 1, 2, 3 correntinhas, volta aqui dentro fazendo um ponto baixíssimo. E aí, nós finalizamos a terceira pétala. Aí, nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aí, vocês vão virar de novo o short de vocês de ponta cabeça, que é o jeito que a gente tá trabalhando, né? Que a gente tá trabalhando assim, ó. Aqui, nós não entramos na terceira correntinha, então quer dizer que a gente deixou 3 correntinhas aqui e nós fizemos essa argolinha com 5 correntinhas, né? Que foram 8. Então, como ficou 3 correntinhas aqui, a gente faz 3 correntinhas para poder prender a flor. Aí, a flor eu vou prender aqui, ó. No próximo, a gente prendeu aqui para iniciar, a gente prende aqui para segurar a flor aqui. Vou prender com ponto baixo. Aí, ela vai ficar penduradinha assim, tá vendo? Só que é muita flor pra colocar uma já do lado da outra. Então, eu vou caminhar aqui, ó. Nesse grupinho aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo no segundo ponto, no terceiro ponto, e aqui dentro do espaço eu vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? Eu caminho aqui, e aí eu vou iniciar a próxima flor daqui, tá? Então, aqui a gente vai fazer de novo 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer mais uma florzinha com vocês, tá? Elas vão ficar todas penduradinhas assim, ó. Aí, a gente fez as nossas 8 correntinhas. A gente volta na terceira correntinha, prendendo com um ponto baixíssimo. Olha só. Eu vou virando o meu short aqui, tá vendo? Eu virei ele aqui, porque a gente vai entrar aqui fazendo um ponto baixíssimo, que esse ponto baixíssimo, ele fica do lado dessas correntinhas aqui, ó, tá vendo? Que aí sempre a primeira pétala inicia desse lado de cá. E aí, nós vamos fazer a nossa florzinha de novo. 1, 2, 3 correntinhas, laçou o fio, volta aqui dentro,
fazendo meio ponto alto, laçou, meio ponto alto pela segunda vez, laçou, meio ponto alto pela terceira vez, laçou, tirou tudo de uma vez. Uma, duas, três correntinhas, volta aqui dentro, prendendo com um ponto baixíssimo, vai virando o trabalhinho de vocês, do jeito que fica mais fácil para vocês segurar. Uma, duas, três correntinhas, laçou, vamos para a segunda pétala. Tirei a metade, lacei, tirei a metade, lacei, tirei a outra metade. Aí eu laço de novo, tiro tudo de uma vez. Uma, duas, três correntinhas, volta aqui dentro da florzinha, prendendo com um ponto baixíssimo. Vai virando. Conforme for mais fácil para você segurar. Aí aqui, uma, duas, três correntinhas, nós vamos fazer a nossa última pétala. Laçou, tirou a metade, laçou, tirou a metade, laçou, tirou a metade, laçou, tirou tudo de uma vez. Uma, duas, três correntinhas, volta fazendo um ponto baixíssimo para prender a última pétala da nossa florzinha. Já faz três correntinhas, uma, duas, três. Ajeita o shortinho de vocês, tá? Aqui, ó. Ajeitei certinho, ó, a florzinha tá certinha, não tá torcida. Aí a gente iniciou aqui, então a gente prende ela aqui. Prendi com ponto baixo. Vou caminhar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, no segundo ponto, no terceiro ponto e venho com ponto baixo aqui no próximo espaço. Pessoal, olha só o jeito que vai ficar. Aí aqui a gente vai iniciar a terceira florzinha, vai ficando desse jeito, ó. A gente pula um grupinho e vem no próximo, né? E vai deixando as florzinhas presas. Aqui vocês vão repetir, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 correntinhas. Volta na terceira correntinha prendendo com ponto baixíssimo. Vai virando o trabalhinho de vocês e aí vocês vão continuar. Eu não vou mostrar fazer mais uma, que eu já fiz duas, eu acho que deu pra entender, né? Ó, aí vocês vão fazer essas florzinhas na barra todinha. A hora que chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pessoal, olha só como que ficou, por enquanto. Aí eu terminei aqui, tá? Fiz a nossa última florzinha, bateu certinho, mas se por um acaso o short de vocês não bater certinho, vocês fazem umas adaptação, encaixam uma florzinha, sabe? Tem que dar certinho aí. Aí eu coloquei a nossa última florzinha aqui, né? O fiozinho tá até aqui, ó, eu cortei o fio. Se vocês quiserem deixar ela penduradinha assim, ó, fica legal. Mas eu vou passar uma carreirinha aqui, porque eu vou deixar todas elas presas, tá? Mas isso aí vai ser de gosto, ó, deixa eu virar ela. Ela vai ficar assim, ó, tá vendo? No short, vai ficar assim. Aí, se vocês quiserem deixar penduradinha, deixa penduradinha. Ou então, prende elas. Eu vou prender. Aí, eu vou começar por aqui mesmo, ó, onde eu cortei o fiozinho aqui. A gente vai continuar com a mesma cor, mas eu cortei porque agora a gente vai iniciar lá de cima da pétala, tá? Aí eu vou fazer uma carreirinha aqui, depois a gente esconde esses fiozinhos tudo, tá? Eu quero prender elas e deixar uma linha reta aqui. Aí aqui, ó, eu vou fazer assim, uma laçadinha inicial. Aí, aqui na pétala, todas as pétalas, né? Ela tem a correntinha, a outra correntinha e aqueles 3 pontos a gente tirou tudo junto. Então, quando a gente tira tudo junto, fica um ponto só aqui em cima, tá vendo, ó? Fica só 2 argolinhas. Então, eu vou entrar primeiro
aqui na terceira correntinha, fazendo um ponto baixo, ó. Eu vou entrar aqui fazendo um ponto baixo, vou entrar nessa laçadinha do meio, que são os 3 pontos que a gente tirou junto, fazendo mais um ponto baixo, e aí eu vou vir aqui nas outras 3 correntinhas, aqui na terceira correntinha, fazendo um ponto baixo. Então, aqui em cima da pétala, eu coloco 3 pontos baixos. E aí, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui na outra florzinha. 4 correntinhas é o suficiente para ficar o meu trabalho retinho. Se o de vocês precisar de 5 ou menos, aí vocês que vê como vocês vão fazer a de vocês, tá? Aí, eu vou prender no topo de todas as pétalas, tá? Nas correntinhas, nos pontos do meio e nas outras correntinhas aqui do lado. Então, são 3 pontos baixos em cima de cada pétala que eu vou colocar aqui, ó. Uma, 2, 3, 4. Eu tentei colocar com 5 correntinhas, no meu ponto, eu achei que ficou muito largo, sabe? Por isso que eu falo, vocês regulam no ponto de vocês. Aí, eu venho em cima da próxima pétala e vou prender os nossos pontos baixos. Eu acho que fica legal, sem isso aqui também, mas eu acho que eu gosto mais assim, tá? Aí, eu vou fazer isso, contornar o nosso barrado todo e já volto aqui com vocês. Pessoal, olha só. Passei desse jeitinho que eu falei pra vocês, prendendo todas. Cheguei aqui no final da nossa carreira, que eu fiz as nossas 4 últimas correntinhas. Pessoal, presta atenção pra não ficar nenhuma florzinha torcida, tá? Que elas viram fácil, tem que deixar certinho. Ó, depois que eu fiz as 4 correntinhas, a gente vai prender com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha onde a gente iniciou. Aí, eu vou fazer a última carreirinha, que eu vou fazer de pontos baixos em cima disso tudo aqui, porque eu gosto que fica um pouco mais grossinho. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo ponto, fazendo um ponto baixo. Aqui, ó, nesses 3 pontos baixos em cima da pétala, a gente sai fazendo um ponto baixo. E nas correntinhas, eu vou entrar dentro de cada correntinha, fazendo um ponto baixo. São 4 correntinhas, então, a gente vai fazer 4 pontos baixos aqui, ó. Eu entro dentro de todas as correntinhas. E aqui em cima são 3, aí vocês seguem fazendo essa carreirinha de acabamento. Pessoal, olha só, da outra cara, né? Se fosse ficar só as correntinhas e com a carreirinha de acabamento. Eu gostei mais das florzinhas presas, tá? Apesar de que eu achei legal também delas balançando, mas eu preferi desse jeito aqui. Que eu vou querer fazer um top pra combinar com esse short aqui, que vai ter essas mesmas florzinhas, tá? Vai ser um conjunto também, né? Aí, é só seguir fazendo pontos baixos. Eu vou terminar essa perna aqui e já volto com essa parte aqui pronta pra vocês verem. Pessoal, olha a delicadeza que ficou essas flores aqui, ó. Se vocês quiserem, ainda dá pra ir segurando as pétalas aqui, uma na outra. Eu não vou colocar assim, eu só queria segurar mesmo ela pra não ficar balançando. Olha a delicadeza que ficou essa parte da perna. Aí, eu já fiz do outro lado, tá? Porque é a mesma coisa, então, vocês vão fazer dos 2 lados. Eu vou mostrar o short, as medidas, tudo certinho depois, tá? Agora, a gente vai fazer aqui a parte da cintura. Pessoal, já peguei o nosso fiozinho cinza, tá? Voltei com ele.
Vou dar uma laçadinha inicial. Eu ia fazer rosa na parte de cima também, mas eu tô com um novelo só, que foi o que sobrou do vestido. E eu achei que essas flores já ficou linda demais. E usou mais da metade do novelo. E eu quero fazer o conjunto. Eu vou querer fazer um top e eu vou querer colocar essas flores. Aí se eu for colocar rosa aqui também, a linha não vai dar. E eu não vou comprar outro. Tá? Então, eu vou fazer cinza a parte de cima e vou deixar rosa só na parte das flores. Ó, eu vou iniciar aqui da lateral na parte da costura, tá? Vou entrar aqui na parte da costura, fazendo um ponto baixo, e vou subir 2 correntinhas para fazer um ponto alto. Aí eu vou fazer mais uma correntinha que é o nosso espaço. Então, eu vou trabalhar com pontos altos com espaço de uma correntinha. Aí, eu laço o fio. Em vez de ir entrando aqui nos pontos deitados, ó, eu vou entrar na junção de um ponto e o outro, assim, sabe? Porque depois, na hora de puxar pra cima, assim, eu acho que vai ficar mais seguro. Eu vou entrar entre um ponto e o outro aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha. Laço o fio, vem aqui no próximo, ó. Entre um ponto e o outro, eu entro fazendo o nosso ponto alto. Uma correntinha, laçou, entre um ponto e o outro, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Esse fio tem muita elasticidade. Se vocês quiserem colocar 2 pontos, aí vocês podem colocar, tá? Eu vou colocar um ponto só. Ponto alto, uma correntinha. E aí, eu vou colocando entre um ponto e o outro, assim, ó. Ó. Desse jeito aqui, eu vou fazer essa carreirinha aqui. Pessoal, olha só. Eu fiz, então, na carreira toda, do mesmo jeito que eu falei pra vocês, tá? Aí, chegou aqui no final da carreira, ó. Já fiz o espaço de correntinha ali, aí a gente pula a correntinha e entra aqui na terceira correntinha, aqui onde a gente fez o nosso primeiro ponto alto. Aqui mesmo eu já vou subir 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto e mais uma correntinha que é o nosso espaço. Quando tem que subir as correntinhas, eu subo assim, ponto normal. Isso aqui vai ficar na lateral do nosso short, tá? Agora, para fazer o restante de todos os outros pontos, eu vou laçar o fio e vou entrar pela frente, abraçando ele aqui por trás, ó. Eu vou fazer um ponto alto em relevo, tá? O relevo vai ficar para frente. Uma correntinha, laçou o fio, abraça o pontinho de vocês aqui, passando por trás dele, fazendo ponto alto. Uma correntinha, laçou, abraça. Aí, o relevinho, ó, tá vendo? Vai ficando tudo pra frente aqui, ó. Uma correntinha, abraça o pontinho, ó, passa por trás dele e faz o ponto alto de vocês. Eu vou fazer algumas carreirinhas aqui, eu não sei quantas ainda. Isso vai depender da largura que vocês querem o cós de vocês, tá? Então, aqui, essa aqui é a segunda carreirinha que eu tô fazendo. Eu vou fazer os pontos em relevo. Hora que eu chegar aqui no final da carreira, a gente vai fechar com ponto baixíssimo, sobe as 3 correntinhas pro ponto alto e mais uma correntinha pro espaço. E vai fazendo os pontos altos em relevo, tá? Aí, a quantidade de carreirinhas vai depender da grossura que vocês querem o cós. Eu vou trabalhar aqui, aí assim que eu terminar o meu, eu venho mostrar pra vocês quantas carreirinhas eu trabalhei, tá? E eu vou passar todas as medidas, o que a gente gastou de fio. Vocês estão vendo já aí vestida na nossa modelo, né? Ele é bem fácil de fazer. O mais difícil, assim, que eu acho são as flores, né? Pessoal, olha só. Eu terminei o nosso cós aqui. Eu fiz aqueles pontos altos em relevo que eu falei pra vocês. Eu não sei se é porque a gente faz em relevo, parece que ele fica mais apertadinho. Eu fiz 4 carreirinhas só, tá? Fiz 4 carreirinhas porque ele já ficou um short bem alto.
Então, eu acho que não tem necessidade de mais, porque ele é bem alto mesmo. Aí, eu fiz o cordão de correntinhas, que eu não mostrei fazendo, já até passei aqui. Eu só peguei os 2 fiozinhos junto e fiz um cordão de correntinhas para poder amarrar na cintura. Eu vou mostrar as medidas que ficou esse short aqui pra vocês. Eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu tava fazendo pra uma cintura de 80. Ele ficou encurvadinho assim, eu não vou esticar, eu só vou endireitar ele aqui, tá? Esse fio tem muita elasticidade. Quando você estiver trabalhando com qualquer fio que seja, vocês têm que ver a elasticidade dele, tá? Esse aqui tem demais. Ó, na cintura aqui, tá dando aqui uns 34, 35 centímetros sem esticar. Para uma cintura de 80, tem que estar dando 40. Então, isso aqui já vai ficar certinho na cintura, ó. Tem elasticidade. Isso aqui já serve na cintura. Mas mesmo assim, a gente colocou um cordãozinho para poder amarrar. Porque vocês sabem que o crochê cede demais, né? E aí, deixa eu marcar as outras medidas. Como eu falei para vocês verem o short que dá na pessoa, vocês marcam nessa parte aqui, que é a parte do quadril. Ó, nessa parte aqui, ó, da onde eu falei pra vocês marcar, aqui até aqui, não dá pra ver tudo na mesa. Sem esticar, tá dando 54 centímetros. Pra uma pessoa com quadril de 110, que é esse caso aqui, seria 55, né? Porque a gente tá com o nosso short já dobrado. Mas tem muita elasticidade, vai ficar legal e vai ficar folgado ainda. Agora, se a pessoa quiser um short bem apertadinho, aí vocês têm que dar um desconto aí do fio. Porque olha o tanto que cede isso aqui, ó. Vocês podem tirar aí de 10 centímetros até um pouquinho mais, dependendo do fio que vocês estão trabalhando, né? Porque tem fio que não tem elasticidade, esse tem demais. Aí a parte da perna... Ficou linda assim, essas flores aqui eu gostei demais. Pessoal, o próximo vídeo eu vou fazer um top e vou colocar essas flores aqui, porque eu gostei muito dela. Aí na parte do comprimento, se eu for colocar ali da cintura até aqui embaixo, ó, do short, eu tô com 35 centímetros de comprimento, tá? Então essas são as medidas do short. Quando vocês vão fazer uma peça de roupa para uma pessoa, ou vocês pegam as medidas da pessoa, ou vocês pegam uma peça de roupa, ou vocês vão experimentando. Eu gosto de fazer experimentando. E aí, deixa eu mostrar pra vocês os fiozinhos que sobrou. O rosa, a gente tava com um novelo só, né? Que foi o que sobrou do vestido da aula anterior. Eu usei aqui, eu acho que eu usei um pouco mais da metade. Que eu vou pegando do centro, ó, tá bem fininho aqui. Mas vai dar pra mim fazer as flores pro nosso top, tá? Então, com esse único novelo rosa aqui, eu fiz os detalhes, né, as flores aqui, e vou fazer o que sobrou aqui, eu vou fazer no top que a gente vai gravar. E no fio cinza, esse aqui, ó, é o segundo novelo. Usou bastante, sobrou bem pouquinho, é que ele tá achatadinho aqui, ó. Sobrou bem pouquinho, então para fazer um short desse, pode colocar 2 novelos e meio. Vocês têm que ter 3 novelos, né? Se for trabalhar com 2 cores. E aí foi isso aqui que sobrou, da cor cinza. Mas a gente vai usar ele no top agora. Aí agora eu vou vestir na nossa modelo para vocês verem como que ficou no corpo esse short aqui. Pessoal, olha como que ele ficou nas costas. Essas florzinhas aqui, tá parecendo umas borboletinhas aqui. Ele fica um short curto, mas eu acho que não fica exagerado de curto, tá? Porque essa beiradinha aqui, ó, eu acho que é um charme. E aí ele fica com a cintura alta, muito brilho. Esse fio tem brilho demais, demais, demais. Aí eu vou virar ele agora na frente pra vocês verem como ele ficou. Olha a parte da frente dele. É que a boneca aqui, ela escorrega, mas ele fica bem alto. Gente, eu gostei muito desse shortinho aqui. Essas florzinhas aqui, olha, fez toda a diferença.
Um shortinho muito bonitinho, tanto para vocês usar em festa, como para usar na praia. Aí vai do gosto de cada um. A gente tá fazendo esses vídeos cheios de brilho, por causa agora do fim do ano, das festas, né? Mas ficou muito bonito. Um shortinho elegante. Essas flores fez toda a diferença nesse short. O brilho dele tá extraordinário. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se gostaram, compartilhe o vídeo, se inscreve aí no canal. E espere o próximo vídeo, que vai ser do top. E fiquem todos com Deus e até a próxima aula.